Graça e paz, meus amados. Que alegria juntos novamente podemos adorar ao Senhor, podemos louvar ao Senhor juntos, podemos fazer desse tempo um tempo especial na nossa vida, um tempo em que juntos, reunidos, cada um a seu lugar, cada um ao seu local, mas juntos e reunidos, parece um paradoxo, não é? Mas nós juntos podemos louvar e podemos adorar o Senhor, e o que é o mais importante, porque o Senhor está em todos os lugares, o Senhor está em todos os lugares, está presente junto com aqueles que o amam, está presente ao lado daqueles que o buscam e com certeza está presente nesse momento em que nós clamamos pela sua presença, em que nós vamos orar juntos, em que vamos cantar, vamos meditar na sua palavra. Então faça desse tempo um tempo especial, um tempo proveitoso, não assista ao culto, participe do culto, adore ao Senhor através desse momento de culto. Faça desse momento o seu momento de adoração, ainda que você esteja sozinho ou esteja com a sua família. Mesmo assim, faça desse tempo um tempo especial na sua vida, um tempo de adorar ao nosso Deus. Vai juntando o seu povo aí, vai juntando o seu pessoal aí, e nós vamos então começar a nossa festa ao Senhor, o nosso culto de louvor a Deus nessa tarde. Vamos orar? Vamos orar então, dando início a esse momento. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor, eu quero te agradecer, Senhor, por todas as coisas, pelo momento que o Senhor nos concede, ó Deus, a oportunidade de estarmos, ó Pai, reunidos como igreja para buscar a Tua presença. Que o Senhor nos abençoa, nos guarda, cuida de nós, ó Deus, consola os nossos corações, os corações aflitos, ó Deus, ouve as orações, os clamores, recebe os cânticos, os hinos e fala ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento e nós te agradecemos pela Igreja Batista Monte Sião, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos então agora passar aí para o nosso momento de comunicações. Nós queremos dizer aos irmãos que nós estamos trabalhando firmemente nos nossos cultos que têm sido gravados por esse canal, por enquanto estarão assim, até segunda ordem. Nós também estamos nos reunindo nas quartas-feiras, através do WhatsApp, pelo grupo, para o nosso momento de oração. Então você pode, já deu 6h30 da tarde, já pode começar a mandar seus pedidos, seus agradecimentos, para a gente já preparar a programação, e logo em seguida, às 20 horas, já participe conosco, orando, ouvindo a meditação, e assim nós temos seguido e nós temos caminhado, não é? Os irmãos também estejam orando por aquelas pessoas, nós temos falado nisso, eu tenho insistido nessa tecla, porque isso é muito importante. Ore por pessoas, peça a Deus o nome de 3 pessoas, escolha 3 pessoas, se você tiver mais pessoas, se Ele colocar no seu coração o nome de mais gente, ore por essas pessoas, peça a Deus oportunidade para falar de Jesus a eles, peça a Deus que fale ao coração deles e que possa haver salvação nessas vidas. Nós estamos orando nesse sentido para que Deus abençoe e que possa usá-la também como missionário nessa parte, também buscando pessoas ao reino de Deus. Então esteja intercedendo por essas pessoas, sejam familiares, amigos, vizinhos, alguém do seu relacionamento. Ore por essas pessoas e você verá o resultado que Deus fará na vida deles e na sua vida também. É assim que Deus vai agindo, assim que Deus age. Nós precisamos também ficarmos firmes na palavra, então por isso nós estamos com o propósito de estudar durante esse ano todo o Novo Testamento. Então são 260 capítulos, agora são menos, porque nós já fizemos o livro de Mateus e Marcos, já estamos caminhando para o final de Lucas, então continue na sua leitura. Um capítulo que você lê por dia, você já estará dentro da programação, e até o fim do ano nós teremos encerrado aí todo o Novo Testamento. Se por acaso você ainda não conseguiu, ainda não começou, ou se atrapalhou um pouco na caminhada, não tem problema, ainda dá tempo, vai fazendo a sua leitura, e até o final do ano todos nós chegaremos aí ao término aí, com um grande resultado nas nossas vidas, um grande aprendizado nas nossas vidas, tá bem? Nós vamos fazer agora a leitura bíblica, nós vamos fazer uma leitura bíblica do texto da Palavra do Senhor, que hoje se encontra em Naum, capítulo 1, verso 7. Capítulo 1 de Naum, capítulo 1, verso 7. É apenas um versículo, um texto devocional,
para a nossa meditação, para você pensar nesse texto no dia a dia, no decorrer do seu dia. Diz assim a palavra: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O Senhor conhece aqueles que o buscam, conhece aqueles que se refugiam nele, que correm, que vão atrás dele, buscando o seu conforto, buscando o seu consolo e buscando a sua proteção. Então, não se esqueça disso. Segurança, sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, e me leva à bilha do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti, anjos cantando nos altos céus, vão excelsa dança de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Foi por sua graça e pelo poder do Espírito. Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, desfrutar esse nome de Deus. Testemunho do nosso Senhor, não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Muito bem, queridos, nós vamos orar agora, nós vamos passar para o nosso momento de oração. Nós precisamos estar intercedendo, precisamos clamar, mais que nunca vamos clamar, vamos colocar diante de Deus todas as nossas questões, vamos orar pela nossa nação, pela nossa cidade, vamos orar pelas autoridades para que possam chegar a um consenso, que possa haver paz no nosso país e que possa também haver o fim de toda essa questão. Não adianta confiar nos políticos, não adianta confiar no homem, não adianta confiar no medicamento, na ciência, nós devemos confiar em Deus, nós devemos confiar no Senhor, porque Ele é todo-poderoso e é Ele quem cuida de nós. Então, convido você a se colocar em oração junto comigo, vamos clamar a Deus por toda essa situação, pelas nossas vidas. Clame a Deus pela sua vida, pela sua família, clame a Deus pelo seu local de trabalho. Vamos clamar ao Senhor por todas as nossas necessidades, e Ele vai atendendo a cada um, e como tem feito até agora, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido,
Então vamos continuar em oração, colocando as nossas vidas diante de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, nós queremos, ó Deus, primeiro te agradecer, ó Pai, pelo teu cuidado, te agradecer, ó Deus, pela tua misericórdia, agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, e durante todo esse tempo, nada tem nos afetado, nada tem nos faltado, Senhor, graças à tua mão poderosa, meu Pai. Mas nós queremos colocar agora diante de ti, ó Deus, a nossa nação, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, agindo com teu favor, com a tua misericórdia, ó Deus, em favor da nossa nação, ó Deus. Que o Senhor esteja, ó Pai, pondo fim, ó Deus, a toda essa pandemia, a todas essas questões políticas, a todas essas questões, ó Pai, que têm nos inquietado e que têm ceifado vidas, ó Deus. Quero pedir ao Senhor, ó Pai, pelas vacinas, quero pedir ao Senhor, ó Deus, pela paz na nossa nação. Quero pedir ao Senhor, ó Deus, pelos que estão hospitalizados, que estão enfermos nesse momento, ó Pai, que o Senhor esteja ali com a tua mão, ó Deus, dispensando a tua graça, dispensando o teu favor sobre a vida de cada um deles, bem como daqueles que estão servindo, que estão trabalhando ali nesses hospitais, nessas clínicas, nesses locais onde eles estão, ó Deus, que o Senhor esteja, meu Pai, colocando a tua mão sobre os médicos, a equipe, todos que trabalham nesse hospital, desde da pessoa que abre a porta, Senhor Deus, até a diretoria, que o Senhor esteja protegendo, dando equilíbrio, Senhor Deus, saúde emocional e vigor para todos eles, ó Pai. Eu mesmo te peço em relação às autoridades também, ó Deus, que sofrem uma grande pressão nesse momento, ó Deus, que possam tomar decisões sábias, ó Deus, dirigidas pelo Senhor, ó Pai. E ainda quero pedir a tua bênção sobre a população, que o Senhor esteja abençoando a população, Senhor Deus, a população de todo o país, ó Pai, aquelas pessoas que estão agora chorando pelas perdas, que o Senhor esteja os confortando, ó Deus, e que o Senhor esteja, ó Pai, nos abençoando. Guarda o teu povo, cuida do teu povo, Senhor Deus, protege o teu povo, ó Pai, livrando deste mal, ó Deus, livrando dessa peste, Senhor Deus. Nos abençoa, nos guarda, não deixe faltar o mantimento, não deixe faltar, Senhor Deus, o vigor, a saúde. Abençoa as famílias, ó Pai, que nesses momentos de tensão, Senhor Deus, isso não se reflita nos relacionamentos dentro dos lares, ó Pai, mas que o Senhor esteja fortalecendo, ó Deus, os casais, a relação entre pais e filhos, a relação entre irmãos, Senhor Deus, fortalecendo o amor dentro das casas, ó Pai, e também fortalecendo a fé do seu povo, Senhor Deus, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso equilíbrio, Senhor Deus, e que nós possamos ficar firmes diante de tudo isso, na certeza de que o Senhor está à nossa frente, ó Pai. Obrigado por esse momento e peço ao Senhor que esteja abençoando a tua igreja, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, eu quero compartilhar um texto com vocês da Palavra de Deus. Quero compartilhar um texto hoje na Palavra de Deus. O texto de hoje se encontra em Apocalipse capítulo 2, onde nós faremos a leitura dos versos 8 ao verso 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. O título da nossa mensagem hoje é Pobres, mas Ricos. Pobres, mais ricos. E assim diz a Palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser expostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos pensando nas igrejas do Apocalipse. Há um mês atrás nós falamos um pouco sobre a igreja de Éfeso. Hoje nós vamos conversar sobre a igreja de Esmirna.
nós vamos conversar um pouco sobre essa igreja, uma igreja que estava ali na região da Turquia, quando o apóstolo João escreveu essas cartas às 7 igrejas. Ele escreveu essas cartas a igrejas estratégicas que ficavam em cidades estratégicas, onde hoje nós conhecemos por Turquia, que na época era chamado a Ásia Menor. Então era uma região muito populosa, com muitas pessoas. Hoje nós falamos da igreja de Esmirna, que ela ficava a cerca de 60 quilômetros à frente da cidade de Éfeso, e hoje essa cidade ainda existe, ela é conhecida pelo nome de Izmir, é uma cidade importante, é uma das 3 cidades mais importantes na Turquia, e era uma das cidades mais ricas da região na época. Disputava com Éfeso pela hegemonia, pelo comércio, pela cultura, e também recebia a grande influência romana. Esmirna era uma das cidades prediletas de Roma, porque desde 195 a.C., praticava o culto aos imperadores. Então era uma cidade que, além de todo o paganismo, além de adorar todos os deuses da época, do local, da região, ela também tinha um templo suntuoso voltado para a adoração ao imperador. Esmirna significa mirra. O nome Esmirna quer dizer mirra. Mirra é uma resina perfumada produzida pela árvore que tem o mesmo nome, e para dar esse perfume ela precisava ser ferida. Então a mirra era um perfume caro, era um perfume caríssimo, era um perfume raro, justamente porque para extrair esse perfume ele precisava ter o contato com a árvore, e essa árvore precisava ser ferida para poder produzir o perfume. Seu perfume é aprazível, mas o seu sabor é amargo. E era ingrediente do óleo da unção. Na época de Moisés já era usado para ungir os sacerdotes. Foi um dos presentes levados pelos magos ao menino Jesus. A substância tornou-se um símbolo de amargura e sofrimento. E o nome daquela cidade era bastante adequado à realidade da igreja que ali estava, que era um povo sofredor em meio às aflições, e que exalava o bom perfume de Cristo. Apesar deles viverem um sofrimento terrível, apesar deles estarem enfrentando várias lutas, várias dificuldades, eles conseguiam exalar o bom perfume de Cristo. Um desafio para nós hoje do século XXI, apesar de todas as lutas, apesar de todo o paganismo que é influente, apesar de todas as heresias que tentam entrar e penetrar na igreja de Deus, apesar de todos os falsos profetas que têm se levantado nesse tempo, nesse momento, e todo o sofrimento que é peculiar a ele, exalar o bom perfume de Cristo. Esse é o nosso desafio. Se hoje alguém perguntar para você, se amanhã alguém perguntar para você, qual é o maior desafio da igreja de hoje, você pode dizer com todas as letras: exalar o bom perfume de Cristo. E essa é a nossa responsabilidade. E na avaliação que Cristo fez daquela igreja, na avaliação que Cristo fez da igreja de Esmirna, ele a encorajou a prosseguir mesmo diante das lutas. Então Cristo nos encoraja a prosseguir, e eu quero que você guarde isso, que você leve isso, e se você não lembrar de mais nada, mas lembrar disso, eu já me dou por satisfeito. Cristo nos encoraja a prosseguir mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante dos perigos e de todas as situações que se levantam e que ainda se levantarão, poderão se levantar com o tempo. Cristo nos encoraja a prosseguir mesmo diante das lutas, porque nós estamos com Ele, porque nós temos Ele caminhando ao nosso lado. Cristo é aquele que caminha no meio das igrejas. Lembra-se que Cristo é aquele que caminha por entre as igrejas, por entre os castiçais de ouro, que são as suas igrejas, que é a sua igreja. Então nada acontece sem que Ele saiba, sem que Ele veja, sem que Ele perceba. Nada o pega de surpresa, e
e nada vai além do que ele permite. Então, tenha certeza disso, e por isso nós podemos caminhar. Então, esse é o encorajamento que Cristo nos dá. Caminhe mesmo diante do sofrimento, caminhe mesmo diante das lutas, caminhe com a certeza de que Jesus observa a sua igreja e nos encoraja a prosseguir firmes em tempos difíceis, porque Ele também está conosco nessa caminhada. E com Jesus nós aprendemos nesse texto algumas coisas. Esse texto ele nos traz alguns ensinamentos, ele nos traz alguns ensinos que são importantes e que devem ser colocados em prática no nosso dia a dia. O primeiro ensino que nós podemos aprender aqui com Jesus é que nós não estamos sós. Nós não estamos sós diante das dificuldades, você não está só diante das lutas, ainda que pareça, ainda que você tenha essa impressão que você possa ter, de repente, a impressão de estar sozinho, ainda que você possa ter a impressão de que está sozinho, de que está num grande vazio e de que está sem saída. Essa não é a realidade, porque Jesus está conosco. E aqui está o versículo 8 que diz isso: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Jesus inicia sua carta a essa igreja afirmando a sua eternidade e o seu poder. Então tenha certeza disso. Não há ninguém mais poderoso, não há nada mais poderoso do que o Senhor Jesus. E o Senhor é eterno, porque Ele é o primeiro e Ele é o último. Essa é a identificação que Ele mesmo dá, Jesus falando de si, que Ele é eterno, o primeiro e o último. Jesus é o agente da criação. João 1,3 afirma que Ele estava no princípio e que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Ao dizer que morreu e que tornou a viver, Jesus destaca o seu poder supremo. Ele é o único que venceu a morte, morrendo e tomando a sua vida de volta após 3 dias. Ele foi o único que fez isso. Ele é o primeiro dentre muitos, assim a palavra de Deus identifica isso, e isso nos dá a segurança de que aquele que teve poder para se levantar, para levantar-se a si próprio do túmulo, também tem poder para levantar os seus, conforme a sua palavra mesmo diz. Então essa declaração ela fez muito sentido para aqueles crentes e também faz muito sentido para nós. Ela faz muito sentido tanto naquela época, ali no primeiro século, como hoje, no século 21. Pois ao afirmar todo o seu poder, Jesus declara para a igreja que ela não está sozinha. Ela não está sozinha. Jesus disse aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não está distante, Jesus não está longe, Jesus está conosco. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, é aquele que caminha ao nosso lado. Então, durante o dia a dia, durante todas as dificuldades, durante todos os perigos, durante todos os medos, diante de todas essas situações que nós vamos enfrentando e que nós vamos passando no dia a dia, nós podemos ter essa certeza, nós temos essa certeza que aquele que tem todo o poder está ao nosso lado. Nós não servimos a um Jesus morto, impotente, derrotado na cruz, preso ao sepulcro, mas ao Senhor Todo-Poderoso, ao Senhor Eterno, Criador do céu e da terra, e que é capaz de vencer a própria morte. Então nós podemos nos alegrar com isso, como a igreja de Esmirna, ao ler essa carta, pôde se alegrar e pôde se conformar e pôde se confortar e se fortalecer nessa caminhada. Se fortaleça nessa caminhada, olhando para todas as dificuldades que você vê à sua volta, e nós não podemos negar que estamos vivendo num tempo difícil para todos nós, mas o Senhor está conosco durante toda essa caminhada. Isso deve fortalecê-lo, isso deve alegrar o seu coração e deve fazê-lo sentir-se importante para Deus, pois é assim que o Senhor nos vê. E a igreja de Esmirna era uma igreja sofredora, é uma igreja que sofria dura perseguição de Roma,
E Roma, ela via essa atitude de adoração a Deus, essa atitude como alta traição. A atitude de não adorar ao imperador era vista como uma atitude de alta traição, era vista como uma atitude de rebeldia, era vista como uma atitude de revolução, e os cristãos pagavam o preço por isso. E na cidade, então nessa cidade de Esmirna, havia um grande e havia um luxuoso templo que era dedicado à adoração ao imperador. O imperador era reverenciado como um deus, ele era reverenciado como alguém que estava acima, como alguém iluminado, como um próprio Deus mesmo, um Deus com D minúsculo. E as pessoas chegavam ao ponto de queimarem incensos para eles, ofereciam ofertas, sacrifícios para o imperador, e a frase que o imperador é o Senhor, era usada como sinal de adoração. Então, quando apareciam os cristãos, e os cristãos diziam que Cristo é o Senhor, quando os cristãos diziam isso, quando os cristãos chamavam, referiam-se a Jesus como Kyrios, o Senhor supremo, o Senhor absoluto, os romanos, os imperadores, então, viam isso como alta traição e viam isso como um sinal de revolução ou coisa assim. E aí havia a perseguição. Logicamente, os cristãos não participavam disso, não participavam desse culto ao imperador, e por isso eram duramente perseguidos e torturados e mortos. Então, os cristãos, eles sofriam isso, e aí vale um pensamento para a nossa reflexão, um pensamento para nós ficarmos atentos na questão do dia a dia, em que as pessoas naquela época confiavam no poder. As pessoas daqueles dias confiavam no poder representado pelo imperador romano, representado por Roma. Roma detinha um poderio bélico muito forte, Roma detinha recursos, e detinha a possibilidade de ajudar ou não uma cidade, de destruir ou não uma cidade que não se alinhasse ao seu pensamento. E muitas pessoas, então, em troca dos favores, começavam, então, a ceder aos homens e começavam a reverenciar os homens, e aquilo que era um respeito foi se tornando aos poucos uma coisa grande e uma coisa que realmente tornou-se algo que foi muito prejudicial, trazendo aí a questão da adoração. Então, nós não devemos confiar nos homens, e é isso que eu quero dizer, não confie nos homens, não confie no sistema, confie no Senhor, confie em Jesus, que é Ele quem traz a solução para todos nós. Nós já vimos que não podemos confiar em ninguém, então vamos confiar em Jesus, porque Jesus é o Senhor, Jesus é quem cuida de nós. E no meio dos sofrimentos, aqueles mártires, aqueles fiéis mártires, puderam lançar então as suas esperanças no Salvador. Foi exatamente isso que a igreja daqueles dias, daquele lugar, fez. Eles lançavam as suas esperanças no Salvador, o primeiro e o último, que foi morto, mas que vive. Ninguém, nem antes e nem depois dele, apresentou-se para morrer e levar sobre si os pecados da humanidade. Ninguém fez isso. O Senhor foi atribulado, foi perseguido, foi morto, mas triunfou ao ser chamado à vida por seu Pai através da sua ressurreição. E os cristãos podem valer-se da vitória de Cristo e corajosamente enfrentar a calamidade a que estavam sujeitos, com plena segurança de que Ele também os faria triunfar sobre a morte, na gloriosa ressurreição que ocorrerá por ocasião da sua segunda vinda. Então, nós também fazemos parte disso. Nós que somos fiéis, nós que temos o nosso coração voltado para o Senhor, nós que reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fazemos parte disso. Então, mesmo que você enfrente lutas, mesmo que você enfrente dificuldades, mesmo que você enfrente
frente uma perseguição. Hoje nós não temos uma perseguição, mas logo teremos uma perseguição, porque a palavra de Deus diz assim, e quando ela chegar, então nós devemos nos portar corajosamente como esses irmãos do primeiro século, estarmos firmes diante de Deus, firmes diante do Senhor Jesus, certos de que a vitória está garantida através da ressurreição que ocorrerá na segunda vinda do Senhor. Então, muitas pessoas olham para esse tempo, muitas pessoas olham para essa enfermidade, muitas pessoas olham para essa pandemia, olham para o desemprego e para outras causas sociais, e se esfriam, e se apagam, e se entristecem, e adoecem, e se deixam corroer, e se deixam tomar pela depressão, e vão deixando de confiar no Senhor. E tudo isso acontece quando nós voltamos o nosso olhar para outras coisas e paramos de olhar para o Cristo que venceu e que caminha ao nosso lado. Então a palavra de Deus diz que nós devemos esperar no Senhor, e que bom é esperar no Senhor. Então vamos caminhando, esperando no Senhor, tendo a certeza de que Ele está no nosso lado e que havemos de triunfar sobre todas essas coisas. E assim que passar esse momento, e quando vir outros momentos difíceis, outros momentos piores, como será a nossa posição diante de tudo isso? Então, desde já, vá se colocando cada vez mais diante do Senhor, cada vez mais se comprometendo com Ele, cada vez mais querendo estar próximo do Senhor, cada vez querendo estar mais junto de Cristo, para que possa haver alegria, para que possa haver a certeza, que possa haver o triunfo na sua vida também. E aquela igreja entendeu isso. Ela entendeu que não estava só, pois ela tinha bem junto de si o Todo-Poderoso que caminha no meio das igrejas. E muitos crentes têm sentido, se sentem derrotados, se sentem assustados diante das lutas e pensam que estão sozinhos, e muitas vezes se sentem assim, muitas vezes diante do aparente silêncio de Deus, pensam que estão abandonados à sorte, mas isso não é verdade. Aquele que morreu e tornou a viver está no meio da igreja. E a minha e a sua luta não é vã no Senhor. A nossa luta não é vã no Senhor, e as vidas daqueles que se entregaram ao Senhor estão nas suas mãos. E não há nada que possa tirá-lo, não há nada que possa tirar essas vidas das mãos do Senhor Jesus. Você já pensou nisso? Nada pode tirá-lo das mãos do Senhor Jesus. Nada pode separá-lo desse amor. E essa é uma grande vitória, e esse deve ser o motivo da alegria da igreja. E a alegria é o combustível que faz o cristão caminhar, é a alegria que faz com que a igreja caminhe. A alegria no Senhor é a nossa força. Então não deixe que outras coisas venham roubar essa alegria, que outras coisas venham roubar essa certeza de que nada poderá tirá-lo das mãos do nosso Senhor Jesus. Mas com a igreja de Esmirna nós podemos aprender que a riqueza, ela não é aparente. A riqueza não é aparente. Veja lá o verso 9, que diz o seguinte: conheço a tua tribulação e conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Já imaginou um dia você chegar em casa e descobrir que não é mais o dono da sua casa? E não poder sequer entrar para pegar as suas coisas que estão lá? Não poder entrar para pegar uma roupa, não poder entrar para pegar nada que está lá dentro? Aí você vai até o banco e descobre que já não existe mais os seus recursos lá, e que a sua conta no banco já não existe mais, e que você tem que entregar seu carro às autoridades. Como seria difícil se isso acontecesse um dia, mas foi exatamente isso que aconteceu com os crentes daquele lugar. Eles simplesmente, do dia para a noite, perderam tudo e se tornaram miseráveis. Eles se tornaram miseráveis do dia para a noite. A palavra que gentilmente aparece aqui na nossa versão portuguesa como pobreza, no original grego, ela é prokeia, que quer dizer miséria, indigência.
Aqueles irmãos perderam tudo, tornaram-se indigentes. Indigente é aquele que não tem condições de suprir as suas próprias necessidades. E isso acontecia porque não não quisessem trabalhar, ou não porque quisessem usufruir a vida de uma outra forma, mas porque tudo aquilo que eles possuíam havia sido confiscado. A igreja de Esmirna chegou ao extremo, ela chegou ao seu extremo e por amor a Cristo. Morando em uma das cidades mais ricas do mundo, mais importantes do mundo da sua época, tornou-se pobre e necessitada. Mas eles permaneceram firmes. Eles permaneceram firmes e por isso foram considerados ricos pelo Senhor. A verdadeira riqueza não é exterior, não é aparente, não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu posso contar, mas a verdadeira riqueza ela é interior. E Tiago diz que Deus escolheu os que neste mundo são pobres e o amam para serem ricos em fé e herdeiros do reino. A verdadeira riqueza não está nos bens, não está em possuir, mas em amar e servir a Deus. E nesse aspecto, os crentes de Esmirna eram espiritualmente riquíssimos. Eles eram milionários diante de Deus. E aí nós temos um grande contraste. Um contraste aos judeus que se nomeavam Congregação do Senhor. O texto diz que eles se nomeavam Congregação do Senhor, batiam no peito dizendo que eles eram os verdadeiros, que eles eram do Senhor, mas foram chamados pelo Senhor, de sinagoga de Satanás. Esses judeus que pensavam estar lutando contra os cristãos, na verdade, lutavam contra o Senhor da igreja. E aqui no texto, a palavra blasfêmia que aparece aqui no texto, a palavra blasfêmia no texto quer dizer falar mal, detratar, propor julgamento com o objetivo de reprovar o outro. E esses que agiam assim, acabaram sendo reprovados pelo Senhor. Então pense, não fale mal dos outros, não fale mal das situações, não crie uma questão de julgamento para que você também não seja reprovado pelo Senhor. Nós devemos tomar todo cuidado para não agir como aqueles homens, aqueles judeus que, pensando ser congregação do Senhor, na verdade faziam parte da sinagoga de Satanás. E aí eu fico lembrando do publicano, que estava lá do publicano e do fariseu, juntos ao monte, enquanto o publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. O outro dava graças a Deus que não era como ele. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como ele, miserável como ele, que não presta, eu sou bom. Então eles pensavam assim, e se elevavam o seu conceito, e se acharem assim, por se acharem assim, foram considerados pelo Senhor como sinagoga de Satanás. É duro, mas Jesus diz: não, vocês não são meus, vocês são justamente do inimigo. Então precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes, com o nosso coração. Que conceito nós fazemos de nós em relação a Deus? Será que realmente eu sou tudo isso que eu imagino, que eu penso? Ou é melhor ser humilde e me quebrantar diante do Senhor a cada momento, a cada instante? E os crentes de Esmirna passaram por uma grande tribulação, eles foram pressionados, eles foram apertados, eles foram duramente perseguidos e chegaram até o extremo, eles foram até o extremo, ao ponto de perderem tudo, ao ponto de perderem até a sua vida, ficarem como mendigos andando pelas ruas. E a pergunta é: até onde nós somos capazes de ir? Até onde você é capaz de ir? Qual é o seu extremo? Qual é o seu limite? Até onde você é capaz de ir sem se voltar contra o Senhor, sem negar ao Senhor, sem voltar atrás, sem abandonar a sua fé e sem viver em desconfiança? Este suportar a tribulação é que os fez ricos diante de Deus. O suportar está relacionado com a fé. Quanto mais fé,
quanto mais confiança em Jesus, mais firmes e fortes nos tornamos. Quanto mais nós cremos em Jesus, mais firmes nós confiamos. E a fé é justamente isso. Ter fé é crer no invisível, é crer naquilo que eu não vejo, é crer no impossível. Então nós somos convidados e somos desafiados todos os dias a crer mais no Senhor. Todos os dias nós somos desafiados a crer no Senhor, a crer no invisível, a crer naquilo que nós não vemos, a crer naquilo que parece que não tem jeito, aquilo que parece que é impossível, a crer nisso com a certeza de que é o Senhor Todo-Poderoso que está por trás de todas as coisas e que faz tudo conforme o seu querer e o seu agir, e que com certeza não está dormindo, não está dormindo diante dos fatos. Então, este suportar a tribulação é que fez com que aqueles irmãos daquela igreja, que os fez ricos diante de Deus. O suportar está relacionado, então, com essa fé. Quanto mais confiança em Jesus, quanto mais firmes somos em Jesus, mais fortes nos tornamos. Estou repetindo esse conceito para que fique guardado na sua mente. Quanto mais confiança em Jesus nós temos, mais firmes e fortes nos tornamos. E essa certeza nós podemos ter, porque o Senhor conhece a minha e a sua tribulação. E como ele diz no início do Apocalipse, lá no comecinho, é quem caminha no meio da igreja, é quem nos ama, é quem está conosco no dia a dia. Mas ainda nós aprendemos uma terceira lição, nós aprendemos com Cristo que nós não devemos temer. O versículo 10, ele diz o seguinte, é um alerta que ele traz à igreja, que ele trouxe àquela igreja e traz para nós hoje, e ele diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de passar. Não temas as coisas por onde que você vai ver na sua caminhada. Jesus encorajou a igreja a não temer, mas ao mesmo tempo ele afirmou que ela iria sofrer, que ela tinha de sofrer. Jesus não a livrou do sofrimento, mas ele a encorajou. Jesus não a livrou do sofrimento, mas ele a encorajou. Aliás, a Bíblia toda ela traz muitos versículos que falam sobre encorajamento. Não temas, tenha coragem, fique firme. Deus não nos prometeu que nós não iríamos não passar pelas tribulações e pelas dificuldades, mas prometeu que estaria conosco durante toda essa travessia, que estaria conosco dentro das tribulações, dentro das dificuldades, estaria conosco. Ele não nos livraria da fornalha, mas na fornalha. E essa é a nossa alegria. Esse deve ser a nossa alegria e a nossa certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos. E aquela igreja, ela passava por tanto sofrimento. E como uma igreja que passava por tanto sofrimento, ainda iria sofrer mais. Porque o texto está dizendo isso, não temas as coisas que tens de sofrer. Ele não disse que ia parar o sofrimento ali, mas que ela ia ainda passar por outras coisas. E onde ela teria então forças para passar mais sofrimentos além daqueles ainda? As tribulações, elas têm um propósito. Tenha certeza disso. As provas, as tribulações, as dificuldades, elas têm um propósito. E o apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Isso está em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Leve e momentânea tribulação que produz eterno peso de glória, que não há de se comparar, acima de toda comparação. Então, através do sofrimento, nós somos aperfeiçoados, nós somos moldados para sermos aquilo que Deus quer. O sofrimento nos purifica, o sofrimento nos faz mais valorosos, o sofrimento nos aproxima mais de Deus.
E essa realidade acaba com aqueles que ensinam que ser cristão é ter uma vida acima do sofrimento e acima da dificuldade. Jesus não disse pare de sofrer, mas que ele tinha de sofrer. Jesus não nos livra do sofrimento, mas no sofrimento, e por isso nós não devemos temer. E é através desse sofrer que podemos desenvolver um relacionamento diferente com Ele. O sofrimento mostra a vida como ela realmente é e nos leva a depender mais de Deus, nos leva a dar graças a Deus por todas as coisas, nos leva a estarmos mais próximos dEle, nos leva a ter uma sensibilidade maior a Deus e a sua ação e a sua atuação no dia a dia. Algumas pessoas que olham o sofrimento de um outro ângulo, de uma outra forma, essas pessoas têm o seu coração mais endurecido. Essas pessoas que olham o sofrimento apenas pelo ângulo do sofrimento, acabam se esfriando, acabam se afastando de Deus, acabam deixando de ter o melhor para as suas vidas e acabam deixando de ter a presença de Deus. Então olhe o sofrimento nesse ângulo de que o Senhor está cuidando, de que o Senhor está aperfeiçoando e que Ele tem caminhado contigo, conosco, durante esses dias difíceis. Mas o Senhor também informa que o diabo ainda, apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as coisas, Ele informa que o diabo ainda iria lançar alguns deles na prisão e para serem provados. Pior que o sofrimento é ser provado e ser tribulado. Ser posto à prova é ser testado. E eles seriam testados pelo diabo em pessoa, por todas as formas, inclusive seduzidos pelo pecado. O objetivo é que eles fossem testados em sua lealdade, em sua disposição, em sua fé e em sua paciência. Então, quando nós somos testados, Deus quer ver isso, a nossa lealdade, a nossa fé, a nossa paciência, a nossa disposição em mantermos firmes nessa caminhada com Ele. E a palavra grega usada aqui identifica, determinar qual é o caminho que uma pessoa está seguindo ou qual é a sua índole. Então a palavra usada aqui, seduzidos pelo diabo, ela remete a isso. Ela remete a ver qual é a sua índole. Mas veja que essa tribulação terrível que eles iam passar, ela ocorre por 10 dias. E aí, na linguagem escatológica, na linguagem do Apocalipse, 10 dias significa um curto período de tempo, um tempo pequeno. Então, nós entendemos aqui que o Senhor abrevia o nosso sofrimento. E graças a Deus por isso, e nisso nós podemos ver a atuação e a mão do Senhor que está presente, abreviando o nosso sofrimento. Ele abrevia o nosso sofrimento, ele permite que o diabo faça o teste, mas ele abrevia esse teste. Isso é cuidado. Então nós podemos nos alegrar, porque o diabo ele só vai até onde Deus permite. Daqui para frente você não passa, daqui para frente para tudo. E é assim que acontece. Ele pode se levantar contra você, ele pode se levantar contra a igreja, ele pode se levantar com toda a sua fúria contra você, contra a sua igreja, contra os seus, mas ele não pode tocar. Ele não pode tocar na sua alma, ele não pode ir além da permissão de Deus. E se você está sofrendo, saiba que é para o seu bem. E que há um limite de tempo, para isso, e no tempo certo, tudo vai passar. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:28, diz justamente isso, a palavra de Deus diz justamente sobre isso, e diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então todas as coisas contribuem para o seu bem. Todas as coisas contribuem para o seu bem. Ainda que nós não consigamos entender momentaneamente, ainda que nós
olhando as coisas, não consigamos perceber claramente, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se todas as coisas contribuem para o bem, então por que temer? Então por que se apavorar? Então por que se consumir pela ansiedade, pelo medo, pelo desgosto, pela falta de fé e de esperança? Se todas as coisas provêm de Deus em última instância. Esse teste era muito importante porque através dele muitos seriam aprovados, muitos seriam fortalecidos e muitos seriam vencedores ali naquela igreja de Esmirna. Esse teste iria separar os crentes verdadeiros dos crentes falsos, pois os falsos iriam abandonar a fé, enquanto os verdadeiros se manteriam cada vez mais firmes e cada vez mais fiéis. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Alguém me disse um dia desses, deixa Deus usar a sua peneira. E esse teste era muito importante por isso. Os falsos não suportarão a tribulação. Os falsos não suportarão as tribulações, eles irão murmurar, eles irão reclamar, eles irão pecar, eles irão atrapalhar a obra de Deus, e eles irão fazer de tudo para levar outros consigo e irem contra Deus e vão acabar desistindo, porque não suportarão a tribulação. Mas os verdadeiros, os fiéis, estes vão orar mais. Estes vão levantar as suas mãos para o alto e vão orar por si, por suas famílias e por todas as suas voltas. Estes irão adorar mais ao Senhor. Esses conseguirão ver a mão do Senhor através da dificuldade, através do sofrimento, e darão graças a Deus por tudo aquilo que tiverem de enfrentar, porque eles verão que em meio a tudo isso, o Senhor estará com eles, e pela fé vão crer em tudo isso e vão caminhar. Serão provados e mostrarão o seu valor, e isso servirá de testemunho ao mundo de que Cristo é o Senhor. E os que forem fiéis até o fim, estes receberão a coroa da vida. Os sacerdotes e os superintendentes, lá de Esmirna, da falsa religião de Esmirna, eles, após um ano de trabalho, ao se retirarem do seu ofício, eles eram retirados do ofício ano após ano, todo ano eram trocados, e quando eles se retiravam do seu ofício, eles recebiam um prêmio, eles recebiam uma coroa, que era um símbolo das suas realizações. Os atletas daquela época também, só os vencedores que competiam no maior anfiteatro ali da Ásia Menor, só os vencedores tinham o direito de competir naquele estádio, o maior da região ali da Ásia Menor. Eles também recebiam coroas de louro. Então, aquela cidade, era comum as pessoas verem alguém recebendo coroas. Mas nenhum deles recebeu a coroa da vida. Nem aqueles sacerdotes, nem os atletas, por melhores que fossem, nenhum deles recebeu a coroa da vida. Essa coroa só é concedida aos que forem fiéis ao Senhor. Ela só é concedida àqueles que são capazes de suportar toda a dor e todo o sofrimento por amor a Cristo. Somente esses receberão a coroa da vida, que marca o ponto final de todo o sofrimento, de toda a dor e de toda a tribulação. Antes de receber a coroa real, Jesus recebeu a coroa de espinhos. E isso acontece com os seus mártires, com aqueles que estão dispostos a segui-lo. Esmirna fez justo ao seu nome, que quer dizer mirra, e que para produzir o melhor perfume precisava ser batida, precisava ser apertada, precisava ser massacrada, até soltar, até dar o melhor de si. A morte dos seus mártires, a morte dos mártires em Esmirna, serviu como fragrância que encheu a casa do Senhor. Que nas nossas tribulações, nas minhas, nas suas, nas nossas tribulações,
que em meio a todos os sofrimentos que nós passamos, em meio a todos os apertos, em meio a todas as dificuldades que passamos, que estamos passando, ou que venhamos ainda a passar, nós não sabemos, mas que nós possamos passar por tudo isso exalando o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo não dá dor de cabeça. O bom perfume de Cristo não deixa o estômago enjoado. O bom perfume não afasta as pessoas. O bom perfume é notado e faz com que as pessoas também queiram ser perfumadas. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha paz. Vamos orar nesse momento, colocando diante do Senhor todas as nossas questões, todas as nossas ânsias, colocar a nossa vida diante de Deus e que nesse tempo de tribulação você queira ser melhor, que você queira mais de Cristo na sua vida e tenha certeza dessa caminhada de Jesus ao seu lado. Vamos clamar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez, ó Deus, pela tua palavra tão rica, tão poderosa, Senhor, e que vem de encontro às nossas necessidades, ó Deus, vem de encontro àquilo que nós precisamos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Nesse momento eu quero pedir ao Senhor que esteja abençoando os teus filhos, as tuas filhas, ó Pai, esses que estão nos acompanhando, esses que estão conosco nesse momento, Senhor Deus, outros que ainda não foram alcançados, mas que também serão alcançados pela Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor abençoa a Tua igreja presente nesse mundo, ó Pai. Que o Senhor esteja nos confortando, esteja nos consolando, revigorando a fé de cada um dos Teus filhos, ó Pai, aquele que já não está tão forte, aquele que já está cansado, aquele que está talvez até pensando em desistir, ou aquele, Senhor Deus, que tem olhado para tantas coisas e que no meio de tanta dificuldade já não caminha mais, talvez já esteja sentado, talvez já esteja até deitado, ou talvez esteja já querendo voltar para trás, ó Deus. Por ele que eu peço nesse momento, Senhor, que o Senhor esteja o abençoando, Senhor, renovando as forças, renovando o ânimo, renovando o vigor, Senhor Deus, que o Senhor se manifeste de uma forma especial aos teus filhos, ó Pai, para que possa haver um avivamento, um vigor, Senhor Deus, um revigorar, ó Pai, mesmo diante de todo esse tempo. Abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos e nos dá a vitória, Senhor Deus, em meio a esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas
promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando então ao término de mais um momento de culto, um término de mais um momento em que nós podemos estar reunidos na presença do Senhor. O culto ele não termina aqui. Na verdade, o culto ele vai continuar na sua vida, vai continuar na sua casa, vai continuar no seu coração e deve continuar durante toda a semana, louvando ao Senhor na sua individualidade, adorando ao Senhor também na quarta-feira no nosso culto de oração e nos nossos próximos encontros no próximo domingo. Então, que Deus abençoe a sua semana, que você tenha uma semana de paz, que você tenha paz, que você se lembre de todas essas coisas, que você se lembre que por mais dificuldades, por mais provações que nós venhamos a passar, Jesus está caminhando ao nosso lado e a caminhada de Jesus ao nosso lado nos garante vitórias, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se a sua semana for de lutas, tenha certeza que você também terá vitórias, porque Deus é por nós. Vamos orar terminando esse culto de hoje. Senhor Deus, Pai de amor, mais uma vez eu te agradeço, Senhor, pelo tempo, pelos momentos passados na Tua presença, Senhor. Quero te agradecer, ó Deus, por todas as coisas que ocorreram nesses minutos em que estivemos juntos adorando ao Senhor. Que o Senhor abençoe os teus filhos, abençoe a tua igreja, abençoe a nossa cidade, Senhor. Que o Senhor esteja trazendo paz e conforto a cada um dos teus servos, ó Deus, e fortificando a fé de cada um, Senhor. Nós te agradecemos por todas as coisas e pedimos a tua direção nessa semana. E que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que a sua semana seja de paz. Um grande abraço em todos, em nome de Jesus.